Ok, pessoal, estamos aqui na nossa 27ª aula, continuando aqui o curso Superinfo. Na aula passada nós começamos o estudo das memórias, começamos o estudo dos tipos de memórias, vimos as memórias magnética e óptica, memórias usadas amplamente como memórias auxiliares, né? Nós vimos também a memória ROM, que é uma memória usada para quando um fabricante quer guardar informações fixas num determinado programas que não mudam, programas que não vão ser alterados num determinado hardware, por exemplo, né? O firmware de uma impressora, o firmware de um modem, o firmware de uma placa de vídeo, vem guardados em memória ROM. Nós vamos ver agora as variantes da memória ROM, tá? As variações, as memórias cuja estrutura se baseou na ROM, mas oferecem algumas mudanças estruturais importantes. Vamos lá. A primeira memória variante da memória ROM, né? Nós sabemos o seguinte: memória ROM é uma memória que não pode ser alterada, nunca. Ela só pode ser lida. Então, a memória ROM ela é fabricada na forma de chips, como nós havíamos visto já. E o conteúdo desse chip é guardado no fabricante. Ele é armazenado aí durante o processo de fabricação. E as informações aqui contidas vão ficar aqui para sempre, tá? O que é que nós vamos ter que fazer? Qual é o direito que nós temos sobre a memória ROM? Nós temos o direito de ler o que está escrito aqui, tá? Mas nós não temos o direito de escrever na memória ROM, alterar qualquer coisa que esteja na memória ROM, tá? Mas olha só, nós temos aqui algumas variantes. Por exemplo, a PROM. A PROM, esse P, vem de memória ROM programável, tá? Memória ROM programável. É uma memória que é fabricada na forma de chips vazios, chips virgens, sem conteúdo algum. E esses chips, eles podem ter seu conteúdo alterado uma vez. Eu posso gravar na memória PROM uma única vez. Então a memória PROM é uma memória que só pode ser gravada uma vez. Tudo bem, você usuário, vamos supor, você é técnico de eletrônica, engenheiro eletrônico, você compra um chip de memória PROM e usando uma mesa especial para gravar isso aí, gravar a memória PROM, você põe o chip lá e você grava as informações uma vez. Depois de gravado uma vez, a memória PROM não pode ter seu conteúdo alterado. Então a memória PROM é uma memória vendida vazia, mas só pode ser gravada uma vez. A memória PROM, é claro, não é comum para informática, ela é comum para o pessoal de eletrônica. O pessoal de eletrônica que costuma usar esse tipo de memória, certo? A próxima é a memória EPROM, tá? A memória EPROM. Esse E antes do PROM, PROM significa memória ROM programável, mas o E vem de erasable, tá? Apagável. Então a memória EPROM, ela é uma memória apagável. Eu posso gravar uma vez, apagar uma vez, gravar outra vez, apagar outra vez, gravar outra vez, apagar de novo. A memória EPROM é uma memória gravável e apagável, tá? Mas vamos ver aqui exatamente em que consiste o apagável dela, né? O apagável da memória EPROM é o seguinte: a memória EPROM, ela é fabricada na forma de chips, tá? Como outra memória qualquer, vamos lá. A gente está vendo aqui a EPROM. Só que a memória EPROM, ela tem na sua parte superior, ela tem uma espécie de buraco, como uma janela de vidro. Você vai ver alguns chips, pode mandar pesquisar no Google Imagens, procurar EPROM. Você vai ver um chip com uma janela de vidro. E essa janela de vidro dá acesso ao núcleo da memória, quer dizer, dá acesso ao chip realmente interno lá, que é o núcleo, o âmago, o coração da memória, tá? A memória, a memória do tipo EPROM, ela pode ser apagada, desde que você realize a incidência de luz ultravioleta sobre ela. Então, ou seja, você tem que estar tem que ter uma lâmpada, uma luz ultravioleta. Essa luz ultravioleta tem que ser apontada e mantida apontando para a memória durante um certo tempo. Então, luz ultravioleta serve para apagar a memória EPROM. Para apagar a memória EPROM tem que ser com luz ultravioleta. Como nem todo mundo está afim de sair por aí carregando uma luz ultravioleta para poder apagar a memória, já imaginou uma máquina fotográfica digital com memória EPROM? Você tira uma foto, tira outra foto, tira outra foto. Aí, vou limpar a memória porque eu vou tirar mais fotos. Aí você tem que carregar consigo uma luzinha ou então ficar com aqueles laserzinhos de ultravioleta para ficar apagando a memória. É complicado. A memória EPROM já foi muito mais utilizada, né? Ela não é mais utilizada porque para substituir a EPROM foi criada a E2PROM, tá? A E2PROM, que significa memória ROM programável e apagável eletricamente.
ou seja, sem a necessidade de luz ultravioleta. Uma memória E2PROM nada mais é do que uma memória na forma de um chip, como toda memória variante da ROM, memória num chip. Esse chip, ele pode ser gravado e pode ser apagado, pode ser lido quantas vezes quiser. Então você grava, apaga apenas com sinais elétricos, manda o sinal certo, no pino certo, e você apaga aquela memória. O problema é que na memória EEPROM, você apaga bit por bit, certo? Você apaga a informação, posição por posição na memória, o que torna essa memória muito lenta. Se eu tivesse que, por exemplo, se eu tivesse um cartão de memória que fosse feito de EEPROM, para apagar uma foto de 2 MB, eu teria que fazer 2 milhões, no mínimo 2 milhões de procedimentos para apagar. Para apagar todos os bits, todos os bytes que representam aquela foto. Então, ou seja, 2 milhões de acessos para apagar uma foto é complicado. A memória EEPROM, ela faz o apagamento de célula por célula da memória, bit por bit ou byte por byte, mas célula por célula da memória. O que torna a memória EEPROM uma memória bastante lenta. Ela é melhor do que a EEPROM apenas, porque não precisa de luz ultravioleta, tudo bem, mas ela é muito lenta porque vai apagar posição por posição, tá? A nossa xodó aqui é a memória flash. A memória flash, que é a memória usada pelos pendrives, a memória usada pelos cartões de memória, pelas máquinas fotográficas, a memória flash, ela é chamada FEPROM, ou seja, ROM programável e apagável através de um flash, através de um único pulso. Então a memória flash, ela também é formada por circuitos eletrônicos, chips, tá? Que podem apresentar-se de forma grandinha assim, ou podem apresentar-se minúsculos dentro de um pendrive ou dentro de um cartão de memória. E se você quiser apagar uma área de memória qualquer, se você quiser apagar uma área, uma quantidade muito grande de memória qualquer, você apenas precisa indicar onde é que começa e onde é que termina a área. Então você apenas mandaria um pulso de apagamento, indicaria o endereço de origem, endereço final, e aí toda aquela área seria apagada num pulso só. Então, num único flash, certo? A memória FEPROM, a memória flash, usada nas máquinas fotográficas digitais, é uma variante da ROM, ou seja, ela mantém seu conteúdo armazenado sem a necessidade de energia elétrica. Na verdade, todas as memórias que são variantes da ROM, inclusive a própria ROM, elas são consideradas memórias não voláteis. O que é ser não volátil? É não perder seu conteúdo com a ausência de energia elétrica. A memória RAM, ela é volátil. As memórias ROM e as variantes da memória ROM são consideradas não voláteis, tá? Então, ou seja, a informação fica guardada ali por tempo indeterminado, até que eu mande apagar. Na memória flash, o apagamento é mais rápido. Você apaga apenas com um único pulso, um único comando, apaga uma quantidade grande de informação, tá? Então, quem substituiu as memórias ROM e quem faz sucesso hoje entre os dispositivos variados para armazenamento de informação em tempo indeterminado, por um tempo indeterminado, é sem dúvida a memória flash, conhece como memória flash ou FEPROM. Então esse aqui é o xodó da indústria hoje, tá? Aí olha só, na verdade, nas nossas memórias aqui, somente esta memória, a RAM, e seus subtipos, né? Que aqui são subtipos da RAM, é que admitem a característica de volatilidade. Então a memória RAM é uma memória volátil, ela perde seu conteúdo com facilidade. As demais memórias apresentadas aqui, todas as demais memórias apresentadas aqui, elas são memórias não voláteis, tá? Elas não perdem seu conteúdo. Elas não perdem seu conteúdo quando a energia elétrica acaba. Ou seja, essas memórias que estão aqui embaixo, elas foram feitas para guardar informação por tempo indeterminado. Elas foram feitas como memórias auxiliares. A memória RAM, ela é feita para armazenar informação apenas enquanto o computador está trabalhando. Ela é feita, claro, essa é a característica física dela. Ela só serve para guardar informações enquanto houver a energia elétrica alimentando o sistema. Então elas são memórias usadas para temporário, para operações temporárias. A memória RAM pode ser usada como memória principal, a memória RAM pode ser usada como memória cache, a memória RAM pode ser usada como memória de vídeo. Nós vamos ver alguns usos da memória RAM, tá? Mas memórias RAM são voláteis. Todos os demais tipos de memória são não voláteis,
tá? Vamos lá, vamos começar a ver agora sobre memória RAM. Memória RAM tem muita coisa para a gente ver, né? Primeira característica da memória RAM: a memória RAM é volátil, né? Perde seu conteúdo com facilidade. Então, se alguém disser, não, eu quero guardar informação na memória RAM por 30 dias. Então, meu amigo, mantenha o seu computador ligado por 30 dias, porque a memória RAM não guarda informação enquanto o computador estiver desligado. RAM mesmo, o termo RAM não ajuda a gente em nada. RAM significa memória de acesso aleatório. Esse R vem de random, tá? Aleatório, quer dizer, sem ordem, sem seguir uma ordem exata. Então, memória de acesso aleatório, o que significa isso na prática? Significa que eu posso acessar qualquer posição da memória RAM sem ter que passar por outra posição antes. Eu costumo comparar, essa hora eu chego comparando um estacionamento de um shopping. Você tem um estacionamento do shopping, aí você tem 4 carros na frente do seu para entrar. O seu carro está aqui, e existem 4 carros na frente do seu para entrar. Aí esse carro estaciona aqui. O segundo carro estaciona aqui. O terceiro carro estaciona aqui. O quarto carro estaciona aqui, porque eles quiseram. O teu carro, tu vai estacionar onde? Onde quiser, não importa. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, não importa. O teu carro tu estaciona onde quiseres, porque não existe ordem. Os caras estacionaram um do lado do outro porque quiseram. O bando de mula sem cabeça quiseram estacionar o carro um perto do outro. Mas você estaciona o teu carro onde quiser. Por quê? Porque não existe ordem a ser seguida no estacionamento. O estacionamento é um conjunto de células, um conjunto de espaços onde eu vou guardar carros. Mas eu posso guardar o carro onde eu quiser. Então é isso que significa o random da memória RAM. Eu posso acessar uma posição da memória, tanto para guardar informações quanto para ler informações, sem precisar passar por outra necessariamente. Então eu não tenho que seguir nenhuma ordem para guardar informações, eu posso guardar em qualquer posição da memória. Mas não é esta a característica mais forte da memória RAM, não. Certo? Se alguém me perguntasse, João, a memória RAM é volátil, a memória RAM é randômica, é aleatória, eu sei. Mas não é ela só que é aleatória. Quer dizer, o acesso à memória RAM é aleatório, o acesso de leitura da ROM é aleatório, basta que eu diga qual é a posição que eu quero acessar. O acesso de leitura de uma memória magnética, o acesso de leitura de uma memória óptica também é randômico, pode ser em qualquer posição que você queira, não precisa seguir ordem. Então, ou seja, muitas memórias fazem acesso aleatório, acesso não sequencial. O contrário de acesso aleatório é acesso sequencial. Mas se alguém me perguntar qual é a principal característica da RAM, não tenha dúvida, ela é volátil. Ou seja, ela é elétrica, ela perde seu conteúdo, ela é elétrica, ela perde seu conteúdo quando o computador perde energia elétrica. A memória RAM não é magnética, fisicamente ela não é magnética, a memória RAM fisicamente não é óptica, a memória RAM fisicamente é feita por circuitos eletrônicos. Mas os circuitos eletrônicos da memória RAM, eles identificam zeros e uns pela carga elétrica que existe em seus componentes. Por exemplo, capacitores. Capacitores são componentes que guardam carga elétrica. Quando um capacitor está cheio, ele representa 1. Quando o capacitor está vazio, ele representa 0. Né? O objetivo da memória é armazenar zeros e uns. A memória RAM é uma memória elétrica. Por ser elétrica, precisa de energia elétrica. Então ela é volátil, perde seu conteúdo quando o computador é desligado. Esta é a principal característica acerca de uma memória RAM. Tá? A memória RAM ela pode ser subdividida, nós temos aí as subdivisões, memória RAM dinâmica e memória RAM estática, mas nós não vamos analisar a memória RAM dinâmica e estática agora. Vou voltar aqui para a câmera. Nós vamos analisar a memória RAM dinâmica, estática e os subtipos da dinâmica apenas na próxima aula. Tá? Hoje a gente viu dos tipos de memória que faltavam, né, as variações da memória ROM e vimos a memória RAM, mas na próxima aula, se Deus quiser, veremos os subtipos da memória RAM, veremos mais algumas coisinhas sobre memória e começaremos o estudo das funções das memórias. Eu acho que funções só na outra aula, porque na próxima aula a gente vai ver ainda os subtipos da RAM, os subtipos da DRAM, que são muitos subtipos da DRAM, as características desses subtipos, a gente vai passar algumas aulas só descrevendo esse assunto, tá? Mas até a próxima aula, se Deus quiser.